Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de 1 Coríntios. E que livro maravilhoso, amém? Conforme o cronograma, hoje estaremos lendo e meditando no capítulo 1, 2 e finalizando no capítulo 3. Iniciando 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 1, dos versos de 1 a 3, vimos que as palavras iniciais de Paulo são mais do que simples termos de saudação. Os primeiros versículos introduzem os temas de sua carta, portanto, em sua saudação. Paulo estabelece sua autoridade apostólica, a santificação e a unidade de todos os cristãos, temas principais da carta e preocupações com os cristãos de Coríntios. A igreja de Corinto valorizava muito a sabedoria humana. Essa ênfase equivocada levou alguns da igreja a questionarem a autoridade de Paulo. Eles se esqueceram de que Jesus Cristo o chamou para o seu ministério como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, então, usa o mesmo título lá em 2 Coríntios, capítulo 1, e no versículo 1. Dos versos 4 a 9, a ação de graças que Paulo oferece a Deus, pelos coríntios, parece estranha, considerando os muitos problemas que a igreja estava vivenciando. No entanto, o apóstolo não concentra seu louvor nos cristãos atribulados, mas no Deus eternamente fiel. Paulo, irmãos, não elogia os coríntios por suas obras boas, como faz com algumas outras igrejas. Em vez disso, ele louva o Senhor que trabalha neles. Quando nos concentramos nas falhas das pessoas, a esperança logo desvanece e o desânimo vem em seguida. Contudo, irmãos, quando nos concentramos no Senhor, até os momentos mais sombrios podem ser cheios de louvor. No versículo 6, enriquecidos significa que os coríntios eram espiritualmente pobres, mas se tornaram abundantemente prósperos por meio da graça de Deus. Paulo, então, começou a responder às notícias preocupantes acerca da igreja de Corinto, ao atacar a sabedoria do mundo que havia dividido a igreja. Paulo, irmãos, rogava uma expressão exterior que fosse fruto de uma disposição interior. Digais todos uma mesma coisa. Paulo não somente incentivou os coríntios a fazer isso e a terem uma unidade externa, mas também os encorajou a serem unidos de coração e mente, expressando a unidade do corpo de Cristo. No versículo 11, para evitar boatos ou falar em segredo, Paulo citava abertamente sua fonte, a família de Cloe. Sabemos pouco sobre essa mulher e seus familiares, exceto o que sugere esse versículo. Vivia em Corinto ou Éfaso, e os coríntios respeitavam o que ela dizia. Dos versos 14 a 16, Paulo disse: Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, pois os coríntios haviam criado o hábito de se identificar com seus mentores espirituais e não com Cristo. Nos versos 26, sábios aqui se refere aos filósofos gregos, poderosos, que se refere às pessoas que são influentes e com poder político, e nobres inclui todas as classes altas formadas por aristocratas. A maioria dos coríntios vinha das classes mais baixas. Embora os coríntios, irmãos, se achassem melhores, Paulo desafiou-os a examinar sua própria congregação e perceber que a maioria deles não vinha, das classes mais altas, mas dos humildes do mundo. Paulo, então, atacou o orgulho
que era causa de divisões ao comparar o homem com Deus. Depois, ao comparar a igreja com o mundo ao seu redor. Ambos os argumentos revelam a grandeza da sabedoria de Deus ao salvar os desprezíveis do mundo, para que ninguém tenha em que se apoiar para poder então se vangloriar. Amém? Versículo 27 do capítulo 1. O plano de salvação de Deus não se conforma às prioridades do mundo. Na verdade, irmãos, parece loucura. Contudo, na realidade, a salvação eterna é mais valiosa do que toda a fama, riqueza e todo o sucesso que o mundo busca. No versículo 28, a expressão vis e desprezíveis. Aqui podemos ver, irmãos, que ao usar esses dois termos para se referir à classe de escravos, Paulo prenderia a atenção de seus leitores em Corinto, onde viviam muitos escravos. As que não são, sem dúvida, muitos cristãos coríntios eram pessoas que não tinham valor aos olhos do mundo, mas acharam graça aos olhos de Deus. Finalizando o capítulo 1, entre os versos 29 a 31, aqui vimos que Deus usa o que é considerado louco e desprezível nesse mundo para revelar sua verdade, a fim de que somente Ele receba sua glória. Do contrário, irmãos, os poderosos se vangloriariam por terem descoberto a verdade. Em vez disso, Deus enviou seu Filho para se tornar um carpinteiro humilde e morrer em uma cruz da maneira mais desprezível. A vida e a morte de Jesus revelam que Deus e sua sabedoria, uma vez que Cristo não somente transmite sabedoria, mas também justiça. O cristão não se pode vangloriar a não ser no Senhor. Amém? Capítulo 2, amados irmãos, entre os versos de 1 a 5. Paulo continuou, irmãos, aqui, a ilustrar a futilidade da sabedoria humana ao usar seu próprio ministério em Corinto como exemplo. A pregação deste apóstolo, segundo os padrões humanos, não era impressionante, mas era o veículo do Espírito de Deus para salvar os coríntios. A fraqueza visível do apóstolo havia levado seus leitores a confiarem não nele, mas em Deus. Vimos então que vimos uma sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo, irmãos, não se apoiava em sua eloquência ou na sabedoria grega para convencer seus ouvintes. Em vez disso, ele deu o testemunho de Deus, que não havia sido explicado antes, mas estava sendo revelado pelo Espírito Santo. O ponto, irmãos, principal da preparação de Paulo era Jesus Cristo. Amém? Nos versículos de 3 a 5, enquanto os coríntios se gloriavam de sua força, suas riquezas e seus dons, Cristo foi gloriado em sua humilde morte e também humildade. Paulo queria servir de exemplo da humildade de Cristo ao apresentar suas fraquezas. Então, a força da mensagem do Evangelho poderia ser vista claramente. Depois de terem ouvido os discursos eloquentes feitos por homens como apoio, é possível que os coríntios tenham considerado a mensagem de Paulo elementar ou inculta. Este, porém, assegurou aos coríntios que ele estava transmitindo palavras de sabedoria, a instrução que cristãos, na verdade, maduros valorizavam. Príncipes deste mundo. Em algumas passagens, irmãos, Paulo usou a palavra poderosos para se referir a seres espirituais. Neste versículo, ele se refere aos governantes terrenos, os líderes romanos e os judeus que estiveram à frente da crucificação de Jesus. Se tais governantes, irmãos, estivessem entre os sábios, eles teriam adorado ao Senhor em vez de crucificá-lo. Amém? No versículo 7 do capítulo 2,
Vimos que o ministério de Paulo se referiu neste contexto, está definido em Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26, como a revelação que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. A mensagem que estava oculta era conhecida somente por Deus, até que ele optou por revelá-la. Isso então, irmãos, contrasta com os ensinos dos gnósticos, um grupo de falsos mestres religiosos que se infiltrou na igreja do primeiro século para poder então causar, causar assim heresias e contendas. Amém? Saiu a palavra correta. Eles afirmavam, irmãos, que lá existia um conjunto de conhecimentos secretos, o qual só estava à disposição daqueles que, iniciados em um círculo interno de mestres espirituais. Mesmo, irmãos, tendo esvaziado de sua majestade, como se fez o homem, Jesus permaneceu totalmente igual ao Pai, como vemos no versos 8. No versículo 13, o Espírito então, irmãos, o Espírito Santo ensina e aí Paulo vai dizer, e enfatizou, que os intelectuais deste mundo não poderiam ensinar o conhecimento que eles estavam passando para os cristãos em Coríntios. Observe, irmãos, que o Espírito simplesmente não ditou palavras para Paulo e os outros apóstolos, mas lhes ensinou. Os apóstolos contaram com seu próprio vocabulário e estilo o que aprenderam com o Espírito Santo. Versículos 16 do capítulo 2. A pessoa natural não tem Espírito de Deus, ao contrário do cristão. O termo compreende, nesse contexto, significa receber. Esse verbo, irmãos, não se refere a descobrir o significado de sua passagem ou de uma passagem, mas a aplicar o significado da vida. Amém? Capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo, irmãos, declara que não pode falar com eles como espirituais, mas como a carnais. Como uma pessoa pode ser igual e também carnal? Ou seja, como que ele pode ser espiritual e carnal ao mesmo tempo? Observe, irmãos, que os termos específicos, carnal e natural, não imprimem a mesma verdade, porque aquele que é natural não possui o Espírito de Deus. O carnal não é igual a um homem natural, mas é semelhante a uma criança em Cristo. A pessoa não atingiu a maturidade espiritual, mas é considerada alguém que está unida a Cristo. O indivíduo, então, irmãos, carnal, é espiritual no sentido de ter o Espírito de Deus, mas não de viver com consequências ou maturidade. Isso muitas das vezes, irmãos, é o que acontece com os cristãos nos dias de hoje, mas era igualmente o problema de muitos cristãos do primeiro século. Amém? No versículo 2, Paulo não esperava que os coríntios se tornassem maduros em Cristo no momento em que eles se convertiam. Ao depositarem sua fé em Cristo, eles foram justificados. Uniram-se com Cristo e com sua morte na cruz. E então, o Espírito de Deus passou a viver neles. Eles foram considerados, irmãos, justos diante de Deus por causa da justificação de Jesus. Portanto, quando Paulo instituiu a igreja de Corinto, ele lhes ensinou como a novos convertidos, a justificados. Contudo, ele esperava que eles crescessem em sua fé, ou seja, que se santificassem. No versículo 3 a 4 do capítulo 3, a expressão "por que ainda sois carnais?". Naturalmente, irmãos, faltam ao cristão imaturo muitas características cristãs, mas ninguém deve esperar que essa condição perdure. Paulo ficou surpreso ao ver que os coríntios
ainda não haviam chegado à maturidade, nem sido capazes de fazer distinção entre o bem e o mal. Olha que coisa terrível. Nos versículos 5 a 10, somos como ferramentas, irmãos, nas mãos do Senhor, nas mãos do Artífice. Enquanto pudermos ser usados, Deus nos usará. Quando deixarmos essa função, poderemos ser colocados na prateleira ou desqualificados. Paulo desenvolve, irmãos, 4 conclusões a partir de sua observância no versículo 6. Primeiro, somos servos de Deus, auxiliadores de Cristo, que cumprem a tarefa que lhes foi designada. Segundo ponto, os servos em suas diversas tarefas são, na verdade, um só. Eles não estão competindo uns com os outros. Todos estão fazendo a obra de Deus, o qual é aquele que dá o crescimento. Amém? Terceiro, embora os servos sejam um, o galardão de cada pessoa estará fundamentada na qualidade do trabalho realizado. O tipo de material usado determinará o tipo de galardão que a pessoa terá. Em quarto lugar, Paulo conclui que a igreja é o edifício de Deus a ser edificada pelos cooperadores de Deus, ou seja, Paulo, Apolo e outros ministros. No versículo 11 a 15, Paulo havia estabelecido, irmãos, a igreja de Corinto sobre o fundamento de Cristo. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Esses são os materiais de construção que referem-se à qualidade do trabalho feito pelos coríntios. É possível, irmãos, e possivelmente, também as suas motivações ou aos tipos doutrinários que eles ensinavam. O dia fala sobre o momento em que Cristo julgará os méritos do trabalho de seus servos, e não serão eles que receberão o perdão pelos pecados, como vimos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E finalizando, irmãos, a leitura de hoje e o livro de Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, na verdade, capítulo 3, dos versos 21 a 23, vimos que ninguém se glorie nos homens. Essa, irmãos, é a conclusão do capítulo 3. Os coríntios limitaram-se seriamente ao se gloriarem em diferentes mestres. Quando Cristo é a fonte de tudo e de Deus, a vida e a morte pertencem ao cristão que vive e morre vitoriosamente pelo poder de Cristo. Nele, irmãos, não temos nada a temer no presente, nem no futuro. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Coríntios, capítulos 1, 2 e 3. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus, tenham uma excelente leitura em nome de Jesus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição desse livro maravilhoso que é o livro de 1 Coríntios. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.